presidente Jair Bolsonaro tem dito a parlamentares que recebeu um dossiê com informações de inteligência de um setor do Supremo Tribunal Federal estão tramando um plano para dar um golpe e tirá-lo do governo. O presidente disse em entrevista que o presidente conspira para tirá-lo do Palácio do Planalto, abre aspas. Parece que a intenção é me tirar do governo. Quero crer que esteja equivocado. Ao comentar a aprovação pela Câmara de um projeto de socorro aos estados, Bolsonaro continuou, abre aspas. Se isso tudo for aprovado e outras coisas virão pela forma como está se comportando, vão matar a galinha dos ovos de ouro que é o Brasil, fecha aspas. Presidente, isso que o senhor está fazendo não se faz com o nosso Brasil. Lamento, mas não se faz com o Brasil. Isso é falta de patriotismo, falta de um coração verde e amarelo, falta de humanismo com este país maravilhoso que se chama Brasil. Pois é, olha, Silvio, o presidente Jair Bolsonaro tem razão em se preocupar. Há no Congresso Nacional uma articulação envolvendo o Centrão e conta com o apoio do Partido dos Trabalhadores, dos partidos de esquerda, de fazer um cerco político no governo Bolsonaro. Do outro lado da Praça dos Três Poderes é evidente também um cerco jurídico, né? O presidente, por exemplo, já decidiu, já entendeu que é preciso flexibilizar, né? Volto a dizer, tomar cuidados especiais e outras medidas de segurança, de postura e tal, mas nunca essa paralisação sem sentido que está acontecendo e não está dando resultados. Resultados só negativos para a economia e volto a dizer que o Data Zé Maria está indicando. As pessoas têm mais medo do desemprego e da quebra das suas empresas do que exatamente desse terrível ameaça e não é de brincadeira. Então o presidente tem essa decisão, sabe que não pode ir adiante, porque existe esse cerco político e esse cerco jurídico. Mas as coisas evoluem, novos horizontes estão aparecendo. Sobre essa história no Congresso Nacional, depois da aprovação da ajuda aos estados, de forma diferente do que quer a equipe econômica, por 400 votos a 70, quer dizer, o presidente Bolsonaro só teria ali 70 dos 513 votos, aí o Palácio do Planalto indicou, presidente, tem alguma coisa estranha. E na investigação dá exatamente nessa tentativa aí de tomar o poder, ou através deste parlamentarismo branco, ou através mesmo de uma mudança. Só que esbarraram no Hamilton Mourão. Se o vice-presidente Hamilton Mourão não continuasse fiel à Constituição e também ao próprio presidente Jair Bolsonaro, aí os assanhadinhos do Congresso Nacional se animariam, mas não chegaram a esse ponto. É preciso passar primeiro por cima do vice-presidente Hamilton Mourão. Olha, o presidente disse com todas as letras quem são os inimigos do Brasil neste momento. Fazer um cerco, né? Aprovar pautas bombas para deteriorar a economia que está lutando na tentativa de restabelecer a normalidade, né? É ir contra, sim, os interesses nacionais. Só ainda falando sobre o Congresso Nacional, o presidente do Senado decidiu retirar o projeto que cria o programa Verde e Amarelo da pauta de votações. Caso o texto não seja votado até a próxima segunda-feira, ele perderá validade. As bancadas do Senado ainda vão discutir se a medida será votada, mas a tendência é que a medida provisória caduque. O projeto era uma das vitrines do programa econômico antes para o Augusto Nunes, um combo mais robusto. O presidente Bolsonaro ia perder a paciência, né? Porque nesse duelo que vem sendo travado, o paciente aí, no sentido de agir com tolerância, tem sido o Jair Bolsonaro. Quer dizer, acho que é estourado. Você olha para o tranquilo, ali tá, e só farpa para todo mundo, para ministro, para o presidente. Ele é fiscal de tudo. Ele não é presidente de um poder, ele divide a presidência de um poder na prática. Se uniram a maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal e agem politicamente, sim. Agem em aliança e não fazem nada para ajudar o presidente Bolsonaro. Isso aí é uma atitude política. Você decide, não, esse aqui é meu adversário. Todos eles, incluindo o presidente, eu acho isso aí até explicável, mas não com tanta gana deveriam agir, a pensar no tempo presente, né? No imediato, porque há um inimigo a combater. Eles não se uniram nem assim. Em tempos de guerra, o gabinete do Churchill, por exemplo, foi formado por todos os partidos. A oposição mais feroz
Aí ele fazia parte do gabinete. Aqui... Bom, o primeiro assunto de hoje é essa história que bombou ontem nas redes sociais das compras do governo brasileiro, né? Aí a gente vê aquela história assim do mentir, 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 algo restará, né? Que atribuem a Voltaire. Vai dizendo, sempre fica uma versão. Ah, porque o Bolsonaro comprou 15 milhões de leite condensado. Não foi Bolsonaro que comprou. Foi o Poder Executivo que comprou para alimentar aí uns 500 mil. É o pessoal das Forças Armadas, navios, quartéis, bases aéreas. É o pessoal do Ministério da Justiça, os presídios federais, são os restaurantes universitários das universidades federais, Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde, inclusive, comprou goma de mascar, o chiclete, de nicotina para tratar de pessoas que querem abandonar o fumo, né? E, bom, mas enfim, voltemos ao leite condensado. É muito usado na Amazônia porque o outro leite não aguenta, né? E esse é muito usado pelo pessoal que está lá. E aí eu fiz a conta, né? 15 milhões, vamos botar R$5 a lata. O número de latas que dá para 500 mil pessoas dá 6 latas por ano por pessoa. Então até tá pouco, né? Não é isso tudo que diziam. E agora, ninguém fala que é para comprar, que gastou 1 bilhão e 600 milhões, que era para comprar arroz, feijão, batata, massa, carne, né? Cebola, para tudo isso que almoça no trabalho. Inclusive o pessoal do Palácio do Planalto, os gabinetes dos ministros, né? E mais restaurante universitário e blá, 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 né? Então, até a FUNAI recebe muito disso, né? Tá lá na lista da FUNAI, tem pipoca, tem sagu e tem o leite condensado, que se conserva. Mas fizeram uma barulheira infernal. E não tem nada. A única coisa que eu gostaria de saber mais é que, em relação ao ano anterior, houve um aumento de 20%. A gente sabe que a inflação dos alimentos foi maior que a dos outros. Na inflação, 55% é alimento. Mas a inflação está aí no ano ao redor de 5%, né? Aumentou 20%. Pode ter aumentado o número de gente que teve que almoçar no trabalho por causa dessa pandemia. Bom, dito isto, eu queria continuar falando desse assunto, do mentir, 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 algo ficará, atribuído a Voltaire, porque eu fiz uma palestra hoje no Centro de Comunicação Social da Marinha para oficiais superiores. E lá falei da nossa grande crise no momento, crise da comunicação de massa, crise da mídia. Não é só crise financeira, é uma crise maior, é uma crise de credibilidade. A gente olha caindo o número de assinantes, de ouvintes, embora tenha tanta informação, né? Haja uma demanda tão grande de informação. É a questão da credibilidade. Aí, de novo, eu vou ler para vocês um trechinho, uma consideração aqui, do professor Carlos Alberto de Franco, que ele diz: jornalismo é a busca do essencial, sem adereços, adjetivos ou adornos. Jornalismo transformador é substantivo, ou seja, não tem adjetivos. Sua força não está na militância ideológica ou partidária, mas no vigor persuasivo da verdade factual e na integridade da sua opinião. A credibilidade não é fruto de um momento, é o somatório de uma longa e transparente coerência. Estamos carentes de informação e fatos da boa dialética, ou seja, que haja uma discussão com diversidade, porque está cheio de gente, eu já disse isso aqui, que defende a diversidade menos de ideias.
Aí não pode, tem que ser todo mundo com a mesma ideia. E então tive lá falando com eles sobre isso, né? Lá na Marinha, sobre esse difícil período em que estamos passando, porque a militância está atrapalhando, né? Tive uma boa conversa depois com o comandante da Marinha sobre a atualidade brasileira, mas enfim, queria registrar isso aqui. Bom, eu falei em comandante da Marinha, mas ali por perto esteve o presidente Bolsonaro, no mesmo lado da esplanada, no Ministério da Economia. Foi visitar o ministro Paulo Guedes para tratar dos interesses de bares e restaurantes, que estão com muito problema quando governadores decidem fechar. E o presidente da República, como se sabe, né, por decisão do Supremo, não pode dar contra-ordem, né? Tem que agora está buscando uma ajuda de financiamento, alguma coisa para os bares e restaurantes não provocarem desemprego de cozinheiros, de garçons, né? E o número desses estabelecimentos é muito grande e prestam um excelente serviço para as pessoas que na hora do almoço não podem voltar para casa, né? As reuniões na hora de jantar sociais e pessoais, né? Enfim. Mas antes disso ele fez um apelo também para os caminhoneiros, há um grupo de caminhoneiros, não todos, e nem os que representam toda a classe, mas estão falando em fazer uma parada por causa do preço do diesel. E o presidente propôs que o governo federal tomasse uma iniciativa em relação ao PIS/COFINS, né? Mas que os governos estaduais também pensassem em redução do ICMS sobre combustível, né? A questão do preço do diesel, eu achei estranho, né, que a Petrobras, nessa reta final aí de caminhoneiro protestando contra o preço do diesel, exatamente deu um aumento no diesel. Mas só que a Petrobras não trabalha mais na política, né? Que ela tinha prejuízo, porque a presidente mandava, olha, não corrige o preço, ia perdendo, ia tendo déficit, ia se